dos nossos debatedores. Deputado. Bem, perfeitamente. Eu vi muita atenção às exposições da Marinha e da Força Aérea, também do Exército, mas vou me referir basicamente às duas primeiras. Porque nós notamos, possivelmente por força das circunstâncias, um modelo econômico diferente nas duas situações. No caso da aeronáutica, nós temos já consagrado o princípio de que a indústria bélica ela tem que ser dual. Os grandes avanços tecnológicos do século XX e século XXI, uma boa parte deles originou-se dos conflitos, originou-se da indústria bélica e passou a ter uma série de aplicações civis que acabaram sendo generalizadas aí pelo mundo afora. Os exemplos são abundantes e a gente conhece bem. Então, a gente nota que no modelo perseguido pela Força Aérea Brasileira, isso é mais ou menos consagrado. Temos uma empresa privada, onde o governo tem a Golden Share, que é a Embraer, que tem produzido equipamentos militares e, ao mesmo tempo, usado essa mesma tecnologia para desenvolver equipamentos civis. E, inclusive, muito bem adaptados. Do caso, por exemplo, do Super Tucano, é uma história de sucesso, né? Do ponto de vista operacional, a Colômbia mostra isso muito bem. Então, nós temos um setor econômico de suporte à defesa nacional maduro, uma empresa privada que produz para as necessidades das nossas Forças Armadas, produz também para exportação e desenvolve uma série de produtos de aplicação civil. Então, tudo que faz com que esse modelo seja bem sucedido me suscita uma preocupação em relação ao modelo subjacente à construção dos submarinos. Quero dizer de início que eu, ao contrário de muitos ambientalistas, não sou contrário à construção do submarino nuclear nem dos outros submarinos. Embora eu ache que existe toda uma discussão em relação à questão de dissuasão e à questão de cenários e contingências, que se coloca de uma forma um pouco diferente. Vou explicar esse raciocínio. Em relação à questão da fronteira terrestre, tanto as questões de dissuasão quanto as efetivas questões operacionais, elas estão mais ou menos claras e equacionadas. A gente consegue mais ou menos definir o que no futuro pode constituir alguma fonte de preocupação. Sobretudo num mundo onde atores não governamentais passam a ser cada vez mais focos de ameaça, em que a síndrome dos Estados falidos passa a ser uma grande preocupação de defesa para os países vizinhos. No caso da proteção do espaço aéreo, acho que é a mesma coisa. No caso da Marinha, é menos óbvio o que seria a fonte de potencial óbvio. O que não significa absolutamente que a gente possa abrir mão da dissuasão, que é representada sobretudo por uma frota de submarinos moderna e operativa. Presidente, mas o que me preocupa... Eu só gostaria que o deputado explicasse o que é a síndrome dos Estados falidos, que eu realmente não conheço. A síndrome dos Estados falidos é o que está acontecendo na Somália, no Iraque, de certa forma na Guatemala, em Honduras e ainda não em El Salvador, mas que é uma completa dissolução do poder do Estado de controlar o território e manter a ordem pública. E muitas vezes são países que se dissolvem. E a gente volta àquilo que alguns acadêmicos chamam o novo medievalismo, a nova era dos senhores de guerra, um novo tipo de feudalismo pós-moderno. Mas isso é uma outra discussão de defesa nacional muito interessante. Mas, voltando aqui ao foco, o que me preocupa na questão do submarino? Bom, primeiro, nós estamos falando de 23 bilhões, todos eles da viúva, né? Investimento público 100%. Aparentemente, não há perspectivas de amortizar esse investimento com exportações, como no caso dos Super Tucanos e outros equipamentos que a FAB encomenda, mas a Embraer consegue colocar no mercado internacional. Então, minha pergunta é, primeiro, se nós temos a expectativa de poder, no futuro, exportar algum desses produtos.
que me parece uma aplicação assim mais limitada do que, embora evidentemente possa haver países interessados em comprar esse submarino. Em segundo lugar, em relação às aplicações, ao desenvolvimento de aplicações civis. Com esse enorme investimento, com essa enorme busca tecnológica e essa transferência de tecnologia que vai haver, poderia-se pensar, em tese, numa série de aplicações também para o mercado. Então, o meu receio em relação ao modelo que foi exposto aqui no submarino é o seguinte: uma coisa excessivamente estatizada e que não se preocupa não se preocupa com como se preocuparia uma empresa privada, no caso da Embraer, com a possibilidade de criar produtos apropriados a serem exportados e também produtos apropriados a serem consumidos no mercado civil. Então, qual é a consequência disso? Nós vivemos numa situação em que vai ser necessário reduzir o gasto público. Nós vivemos numa situação onde a carga tributária no Brasil realmente ela é excessiva. Então, eu apostaria que nos próximos anos, independente de quem for eleito na próxima eleição, vai haver uma redução do gasto público, e vejo que esse programa ele é uma vítima potencial da redução de gasto público, que é mais fácil reduzir o gasto ali do que numa série de outras situações que produzem. Então, não seria o caso, e para concluir com a minha pergunta, não seria o caso de se olhar com muito cuidado a questão das possibilidades de exportação e das possibilidades de desenvolver produtos de uso dual ou de uso civil. Vamos ouvir todas as perguntas.